Qual o impacto da histerectomia sobre a sua saúde pélvica? Para aqueles que não sabem, a histerectomia é a retirada do útero. É uma cirurgia na qual a gente retira o útero de dentro do corpo da mulher. Essa cirurgia ela pode ser feita e indicada em diversas doenças uterinas, como tumores benignos, como por exemplo a adenomiose. Existe até um post aqui no perfil, se você quiser ler um pouco a respeito. E também nas doenças malignas, como os tumores de colo de útero, endométrio, por exemplo. Essa retirada ela pode ser total ou parcial, retirando-se todo o útero, somente uma parte dele, e pode vir também acompanhada da retirada das tubas uterinas e também dos ovários. Nem toda histerectomia ela vai ser também acompanhada da retirada das tubas uterinas e dos ovários. Isso é uma coisa muito importante, porque o útero em si, é claro, ele tem as suas funções para a mulher, mas pensando na questão hormonal, a retirada dos ovários, ela tem um impacto maior sobre a saúde da mulher. Então, a primeira coisa que nós devemos saber é, houve a retirada das tubas e dos ovários também? A retirada do útero foi total ou foi parcial? Esse é o primeiro ponto. É importante também nós colocarmos que o útero é uma estrutura pequena, ele não é muito grande, ele tem cerca mais ou menos aí em torno de uns 7 centímetros. Claro, crescendo, se a mulher estiver grávida, né? Mas no geral ele é um órgão pequeno. Então tem muita mulher às vezes que fica com dúvida, eu retirei o útero, o que fica no lugar do útero? Então o espaço ele é muito pequeno. E logo ali perto do útero, acima, a gente tem as alças intestinais, do intestino delgado, intestino fino, tá? Então, facilmente o intestino ocupa esse lugarzinho ali do útero. Não existe uma transformação importante da cavidade pélvica, assim, que possa impactar tanto a função pélvica. É importante a gente saber que existem, às vezes, correlações que se fazem, né, com a histerectomia e o risco de incontinência. Existem alguns artigos que mostram que existe um risco, outro que não colocam a histerectomia como um risco, por exemplo, para a disfunção do assoalho pélvico, mais especificamente como a incontinência urinária. Mas é importante a gente destacar que, por exemplo, a incontinência urinária, ela tem outros fatores que são preponderantes, que muitas das vezes estão associados a essa mulher. Às vezes essa mulher que fez a histerectomia, né, é uma mulher que já entrou na menopausa ou está no climatério, é uma mulher que tem, né, um histórico de multiparidade, ou seja, teve diversos filhos, vários partos de via vaginal, por exemplo, bebês grandes. Essa mulher, ela pode ter doenças, por exemplo, como constipação intestinal, que é um fator também que sobrecarrega a musculatura do assoalho pélvico e é um risco para o desenvolvimento de incontinência urinária. Então, tudo isso a gente deve colocar, não somente a histerectomia em si, de maneira isolada, como um fator único para o desenvolvimento da incontinência urinária, mas é importante também nós observarmos esses outros aspectos, especialmente a função muscular do assoalho pélvico, que a maioria das mulheres não chegam a avaliar. Então, colocar a histerectomia como um fator isolado para o desenvolvimento da incontinência urinária não é adequado, porque existem outros fatores que são importantes. Agora eu quero mostrar para vocês uma figura para que vocês possam ter uma noção mais ou menos do que seria a histerectomia e também o local aonde o útero está. Vou mostrar para vocês algumas figuras para que vocês possam entender um pouco melhor sobre essa cirurgia que é muito comum em mulheres. Aqui nós temos um desenho, né, esquemático de várias partes do aparelho reprodutor feminino. Então aqui nós temos a vagina, toda essa região aqui, ó, é o útero, tá? Essa partezinha aqui, ó, dessa cinturinha do útero para baixo é a região que a gente chama de colo do útero, tá? Essa região mais baixa aqui. Nós temos as tubas uterinas, 2 tubas uterinas, uma de cada lado, e os ovários. Então, a histerectomia, ela pode ser a retirada somente dessa parte com o colo. Eu posso tirar só a parte de cima também, e eu posso tirar toda essa parte aqui, né? Ou só de um lado, ou só do outro, ou dos dois lados, retirando também as tubas e o ovário juntamente. No caso onde a gente retira tudo isso, se fecha a vagina superiormente, mantendo ela segura e elevada na cavidade pélvica, fixando ela em alguma parte que seja mais fixa.
Já essa outra figura, ela é interessante. Eu tô vendo a pelve de uma mulher, então eu corto a mulher aqui, né? Dividindo ela numa metade direita e esquerda, e eu estou vendo lateralmente. Então, o que a gente observa aqui? Os órgãos que ficam na cavidade pélvica. Então, a gente tem aqui a bexiga com o seu canalzinho, que é chamado de uretra. Nós vemos também aqui o útero, a tuba uterina e o ovário. Aqui a vagina. E aqui a gente vê, né, o ânus e o reto. Aqui foi tirado o intestino, mas pense que as alças intestinais ficariam aqui preenchendo todo esse espaço aqui. Então, se nós formos pensar, a gente vai retirar somente o útero, a gente vai tirar esse pedacinho aqui. No desenho, ele parece que ele tá grande, mas pense na proporção do seu corpo. Então, ele não é tão grande assim quanto parece no desenho, né? E esse espaço aqui, ele é facilmente substituído, preenchido, na verdade, pelas alças intestinais que estarão aqui, tá? Então, eles vão preencher esse espaço quando esse útero ele é retirado, tá? Já em relação à incontinência urinária, o que é importante nós observarmos, e é importante as mulheres que têm essa queixa, elas avaliarem, é a função desse músculo aqui, ó. Esse músculo que fecha a cavidade pélvica inferiormente, que a gente chama de assoalho pélvico. Esses músculos, eles fazem como se fosse um anel, tá? Em volta da uretra, da vagina e da região do ânus. Então, quando essa mulher, por exemplo, tosse, espirra e perde urina, o que acontece? A pressão, quando ela tosse, espirra, ela é transmitida para a bexiga. E aí, a pressão dentro da bexiga acaba sendo muito elevada, muito alta, ultrapassando a pressão de fechamento do canal urinário. Então, se a pressão aqui em cima é maior do que a pressão do canal, vai escapar a urina. Qual que é o objetivo, por exemplo, da fisioterapia e dos exercícios para os músculos do assoalho pélvico? Se eu fortaleço esse músculo, ele fecha o canalzinho mais forte, ou seja, eu aumento a pressão dentro desse canal, e aí a mulher pode tossir, espirrar, aumentar a pressão da bexiga, que sempre a pressão do canal, a pressão uretral, vai ser maior do que a pressão vesical, a pressão da bexiga. E aí essa mulher não perde urina. Uma coisa importante de ser falada a respeito do útero é a sua função. Às vezes as mulheres acham que o útero só tem a função de menstruar todo mês e também de ser um local para abrigar o feto, né? Quando você é fecundada. Mas o útero tem uma importante função na saúde da mulher. E eu quero destacar aqui uma das suas funções na questão sexual. A lubrificação feminina, uma parte da lubrificação, ela é dada pelas secreções uterinas. Então, quando a mulher ela retira esse útero, toda essa lubrificação ela fica mais a cargo das glândulas vestibulares, as glândulas de Bartholin, né? As glândulas vestibulares maiores e menores do sistema reprodutor feminino. Então, muitas das vezes, dependendo da idade dessa mulher, essas glândulas elas já não liberam tanto líquido assim pelo processo de envelhecimento, e essa mulher sente que a sua lubrificação ela está um pouco aquém daquilo que ela tinha antes. Então, é importante a gente colocar isso, que às vezes as mulheres falam assim, tira o útero, já não serve mais para nada, eu já tive meus filhos, não quero menstruar mais. Mas pense no útero também como esse parceiro que te auxilia na lubrificação. Você tem secreções vaginais que saem todos os dias, né, do seu útero. Isso faz parte da lubrificação, dessa umidade da região vaginal, que é importante para a mulher também, não somente nas relações sexuais. Então, esse também seria um impacto importante da esterectomia para a saúde da mulher. Aqui eu trouxe um pouquinho mais especificamente para a função sexual. Então, pense bem, a tomada da decisão na esterectomia, na realizada ou não da esterectomia, ela deve ser bem pensada e discutida com o paciente, com o médico. Então, converse bem com o seu médico e veja quais são as indicações que ele tem para você. Se é necessário retirar, saiba que existe tratamento para as outras disfunções de assoalho pélvico, caso você venha desenvolver alguma delas, e também para qualquer disfunção sexual que possa surgir depois desse período. Consulte um fisioterapeuta.